Olá, bom dia a todos os amigos, irmãos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé, da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos a mais um estudo nesta manhã de domingo. Leiamos os nossos textos. Primeiro, diz assim: Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3, 15 e 16. O próximo, 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Passaremos então ao nosso estudo do nosso tema, a gloriosa esperança da segunda vinda de Cristo. E hoje estaremos desenvolvendo o seguinte capítulo, acertando o alvo no primeiro selo do cavalo branco. E para tanto, oremos. Pai querido, mais uma vez nos encontramos em Tua presença, suplicando-Te pela direção deste estudo, que o Teu Espírito Santo nos capacite a entender corretamente aquilo que a Tua palavra nos revela sobre as coisas que em breve irão acontecer. Em nome de Jesus. Amém. No estudo anterior, abordamos de forma resumida os 7 selos do Apocalipse, rompidos pelo Cordeiro, o único digno de abrir o livro. Como vimos, os 6 primeiros selos são apresentados no capítulo 6, e o 7º é revelado somente no início do capítulo 8. Hoje voltaremos ao capítulo 6 para aprofundarmos um pouco mais esse assunto, visto que há detalhes importantes que não podemos deixar de tratar aqui. Nos 8 primeiros versos do capítulo 6, são abertos os 4 primeiros selos, de onde saem 4 cavalos coloridos e os seus cavaleiros. Seus símbolos são bastante populares a respeito da revelação do Apocalipse. É interessante observar que a maioria dos estudiosos do Apocalipse está de acordo quanto à identidade do segundo, terceiro e do quarto cavaleiros. Porém, a identidade do primeiro cavaleiro, que cavalga o cavalo branco, tem sido por muito tempo motivo de grande controvérsia entre os intérpretes. O esboço a seguir mostra exatamente isso que a gente está falando. Vejamos aqui. Vocês podem observar aqui os 4 cavaleiros com seus respectivos cavalos. O primeiro nós vimos na semana passada, o cavaleiro que estava montado, nele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. E saiu vencendo e para vencer. Com relação à identificação do cavaleiro do cavalo branco, muitos expositores e estudiosos se divergem. Okay? O segundo selo que foi aberto
é aquele do cavaleiro sobre o cavalo vermelho. Ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. As palavras e símbolos são eloquentes, e este verso interpreta a si mesmo, ou seja, as imagens aqui representadas simbolizam guerra. Então ninguém tem dúvida a respeito desse segundo cavalo. O terceiro, né, o que estava montado nele, tinha uma balança na mão, no caso ali, o cavalo preto. E ouvia como que uma voz dos 4 seres viventes que dizia: 1 quenis de trigo por 1 denário e 3 quenis de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Neste caso, a maioria identifica esse cavaleiro como representando a fome, ok? E o quarto cavaleiro, ele então vem montado num cavalo amarelo, meio esverdeado, e o que estava montado nele chamava-se Morte. E o Hades seguia com ele, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, e com a fome, com a peste, com as feras da terra. Identifica-se aqui o efeito da peste, que sempre vem depois da guerra e da fome. Ok? Então, a partir de agora, estaremos falando aqui mais detalhadamente e exclusivamente a respeito do cavaleiro, né, que sai cavalgando o cavalo branco, como mostra aqui a figura. Leiamos então o texto de Apocalipse 6, versículo 1 e 2. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: Vem! Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. De fato, os estudiosos do livro de Apocalipse entendem que o verso 2 aqui do capítulo 6 é o verso mais difícil de se interpretar no livro de Apocalipse. Por isso, estaremos dando mais atenção a esse primeiro selo, ok? Vamos então analisar algumas dessas interpretações. Charles Harrier, por exemplo, em sua Bíblia anotada, expandida, assim nos diz sobre o cavalo branco e seu cavaleiro. Ele diz assim: evidentemente é uma referência ao anticristo. A princípio, seu método de conquista não parece incluir a guerra aberta, já que a paz só é removida da terra após a abertura do segundo selo. Ok? A Bíblia de Estudo MacArthur, esse segundo exemplo que nós estamos trazendo aqui agora, essa Bíblia de Estudo é do conhecido autor, né, escritor John MacArthur. E ele diz: o animal representa um tempo sem igual de paz mundial, uma paz falsa e de pouca duração. Essa paz será inaugurada por uma série de falsos messias, culminando com o anticristo. Os 4 cavaleiros e seus
Os 4 cavalos e seus cavaleiros não representam indivíduos específicos, mas forças. Alguns, entretanto, identificam esse cavaleiro com o anticristo, conquanto ele será a figura líder aí neste caso. O que o apóstolo João quer dizer é que todo mundo o seguirá sendo, digamos assim, obcecado pela busca da falsa paz. O arco é um símbolo de guerra, e diz lá no texto, né, a respeito do arco, é um símbolo de guerra, mas a ausência da flecha simplifica que a vitória é sem derramamento de sangue. A paz é conquistada por meio de alianças e acordos, não por meio de guerras. A palavra coroa se refere ao tipo de coroa de louros, dada, por exemplo, a atletas vitoriosos em suas competições, naturalmente. Esta foi-lhe dada. O anticristo se torna rei, eleito pelos habitantes do mundo, sem levar em conta o custo, naturalmente, e conquistará toda a terra, mediante um golpe sem derramamento de sangue. Já o autor Ray Summer, em seu livro A Mensagem do Apocalipse, Digno é o Cordeiro, publicado pela antiga editora Juerp, apresenta a seguinte posição. Pela cor do cavalo e pela descrição do cavaleiro, devemos identificá-lo. Este primeiro cavaleiro, ele representa a conquista, o militarismo, a força armada de luxúria para subjugar algum novo inimigo. A cor branca do cavalo representa a vitória. Cavalos brancos sempre eram montados pelos conquistadores em suas marchas triunfais. Este cavalo simbolizava, com os outros mais, uma das forças que deveria produzir a queda do Império Romano naquela época. Os cristãos, então, deviam ver nele um sinal de vitória. Vejamos agora o que diz o pastor Dr. Russell Shedd em seu livro Escatologia do Novo Testamento. Nós, inclusive, estamos também analisando o livro do Dr. Shedd. Ele diz assim: o primeiro cavaleiro, né, montado no cavalo branco, representa a presença de Cristo, dirigindo os seus servos que proclamam o Evangelho ao mundo, né, ao mundo inteiro. A cor branca e a conquista definitiva do guerreiro, indicada pela frase vencendo e para vencer, sugere que é isso o que representa este selo. Diz ainda o Dr. Shedd: outros estudiosos já interpretam o primeiro selo eles interpretam esse primeiro selo no sentido de julgamento sobre a terra, paralelamente, naturalmente, aos outros 3 cavaleiros. Então seria aí os 3 cavaleiros e o primeiro seriam os 4, assim, um símbolo negativo, né, a respeito desse assunto. Então, os 4 teriam um sentido negativo, de acordo com o que estamos vendo aqui. Já o George Led, em seu livro Apocalipse, Introdução e Comentários, ele diz o seguinte: a cor branca, todavia, pode ser a chave para identificar o primeiro cavaleiro, porque no Apocalipse o branco é sempre um símbolo de Cristo, ou de algo relacionado com ele.
O cavaleiro não é o próprio Cristo, mas simboliza naturalmente a pregação do Evangelho, né, do Evangelho de Cristo em todo o mundo, segundo esse autor. Já o escritor e preletor Herbert Lockyer, em seu livro Apocalipse, o drama dos séculos, no caso aqui é citado no livro do professor Cristiano da Silva Neto, que nós também estamos trabalhando, apresenta a seguinte posição: não hesitamos em afirmar que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Por todos os séculos, o espírito do anticristo tem se manifestado em um indivíduo com poder, um poder tremendo e terrível. Observem vocês aí as diversas interpretações, são muitas interpretações, nós estamos colocando aqui algumas delas, e esses exemplos, né, que nós vimos até agora já são suficientes para nos dar uma ideia do quão difícil é discernir entre as várias interpretações sobre o que representa esse cavalo branco e o seu cavaleiro. Como nós dissemos, os outros cavalos, o vermelho, o preto, o amarelo, não se tem muita dúvida. Normalmente, a maior parte dos estudiosos concorda com aquilo que eles dizem ali. O cavalo vermelho, a guerra, o cavalo preto ali vai ser a fome, e o cavalo amarelo ali vai representar como é que eu diria? Ele vai representar ali também as consequências desses cavalos anteriores aí, no caso, a fome, né, a peste, as doenças, e por aí vai. Então, nós chegamos ao momento de tratarmos um pouco mais detalhadamente esse assunto, porém, nós vamos tentar acertar o alvo no primeiro selo do cavalo branco, ou seja, nós vamos trazer agora aqui uma interpretação que ela vai variar um pouco daquelas que nós vimos anteriormente, né? São tantas interpretações, então nós vamos tentar uma aqui que a gente possa confiar nela. Para tanto, eu vou expressar aqui a posição do livro que nós estamos também considerando, estamos estudando, que é o livro do professor Cristiano da Silva Neto. E ali, né, nesse livro chamado O Criador Vem, reflexões sobre os últimos tempos, foi publicado em 1999 pela editora Origens, com a qual nós concordamos também com essa posição do professor Cristiano. O livro, então, de Apocalipse diz: no céu, na terra e embaixo da terra, só o Cordeiro foi achado digno de abrir o livro, selado com 7 selos. Temos que lembrar disso. Agora nós estamos em meio a esse emaranhado de interpretações. A gente está vendo que se a gente não tiver uma base, uma interpretação mais consistente, a gente fica meio perdido em meio a todas essas ideias que nós vimos aí. Então, para essa correta interpretação das imagens que João viu lá na sua visão na ilha de Patmos, nós devemos ouvir o que Jesus tem a dizer a este respeito. Porque Jesus foi o único digno, né, de abrir, romper os selos para a abertura do livro. Então, por que a gente então não vai dar ouvidos a esse único, né, digno de abrir
o selo. Então, quem sabe Jesus pode nos dar exatamente o norte aí para a gente definir quem poderia ser esse cavaleiro montado nesse cavalo branco. Para isso, então, nós vamos nos reportar à profecia do Monte das Oliveiras, lá em Mateus 24, que diz respeito também aos eventos que ainda estão por acontecer. Nesse texto, Jesus confidenciou aos seus discípulos, em linguagem plena, Jesus vai falando em linguagem plena, o que ele disse em linguagem simbólica, lá quando ele abre os selos, rompe os selos, abre o livro e vai passar para João aquelas imagens. Lá, uma linguagem simbólica, mas em Mateus 24 ele está falando de uma linguagem plena, ok? Então, a profecia do Monte das Oliveiras, lá do ano 70 depois de Cristo, foi parcialmente cumprida, lá com a destruição do templo. Jesus previu isso, né? O templo foi destruído, mas o seu cumprimento pleno e total ainda está à nossa frente. É tanto que quando os discípulos perguntaram a Jesus quando essas coisas iriam acontecer e qual o sinal da vinda dele e do fim do mundo, eles não imaginavam que haveria uma separação aí de tempo de pelo menos aí quase em torno aí de 2000 anos. Mateus 24, versículos de 3 a 5, corresponde ao que Jesus menciona sobre o primeiro selo lá do cavalo branco no livro de Apocalipse. Veja, nós estamos agora seguindo uma pista aqui que nós diríamos que ela é bastante consistente. Então, Mateus 24, logo no início, ali nos versículos 3 a 5, ele vai falar em linguagem plena aquilo que vai acontecer lá quando abre o primeiro selo. E no desenvolver do texto de Mateus 24, que vai até lá pelos versículos 29, 30 por aí ele vai falando sobre guerras também, sobre peste, sobre fome, exatamente o que vai acontecer lá em símbolos no Apocalipse, na abertura, lá no rompimento dos selos. Então, aqui em Mateus, ele nos dá, em linguagem plena, essa prévia do que iria acontecer lá depois na linguagem simbólica. Olha que coisa interessante. Então, Mateus 24, 3 até 5, corresponde exatamente ao que Jesus menciona lá no primeiro selo, lá do cavalo branco do livro de Apocalipse. Então, o texto de Mateus 24, 3, 5, vamos colocar aqui, diz assim, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ok? Então, devemos observar aí que Jesus não fala de si mesmo, e nem da expansão do evangelho, e nem do militarismo, ou mesmo de alguém como o anticristo. Ele não está se referindo aí nesse início, né, do capítulo. Ele menciona quem? Os falsos cristos, os falsos profetas, né, os falsos ensinamentos, para enganar e vai enganando a muitos. Portanto, Jesus fala de uma falsa religião. São ensinamentos parecidos com aqueles ministrados, né, pelo próprio Jesus, só que com o objetivo de levar à ruína e à destruição. É como se fosse um evangelho que
que estaria sendo pregado, uma falsa religião, que seria muito parecido, né, com o evangelho verdadeiro, mas vem com uma capa, né, de destruição, ou seja, um evangelho falso, que vai culminar lá na frente com o aparecimento lá do anticristo. Muito bem. Na verdade, a falsa religião existe potencialmente desde que Lúcifer se rebelou contra Deus. Tá? Isso é um fato. Com o pecado de Adão, no Éden, Satanás encontrou a brecha que precisava para introduzir toda a sorte de sistema religioso com o intuito de distorcer o conhecimento e nos afastar da verdade. Nos tempos do Novo Testamento, ela ganhou uma nova dimensão. Por quê? Porque agora o inimigo poderia trabalhar em duas novas frentes. Primeiro, negando que Jesus era mesmo o Messias. Okay? E segundo, afirmando que ele era o Messias, mas falseando os seus ensinamentos. Uma coisa terrível. Finalizamos então com a advertência na epístola de Judas, que nos adverte contra a presença do inimigo em nosso meio. Então, lá em Judas, nós vemos, no versículo 3 e 4, ele diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Observe, então, esta conclusão que a gente está tirando, que, na verdade, aquele primeiro cavaleiro montado num cavalo branco, aqui, para nós, de acordo com o que Jesus fala em Mateus 24, ele representa essa falsa religião, esse falso evangelho, esses falsos cristos, falsos profetas, que vão desvirtuar, vão corromper, né, a verdade e vão apresentar um outro evangelho, um evangelho falso. Então, aquilo que é branco lá, que parece que é algo verdadeiro, na verdade é falso. Observe que uma nota, vamos considerar uma nota de dólar, de $100, né? $100. Se essa nota, para ela ser falsa, ela tem que ter a mesma cor, ela tem que ser idêntica mesmo, bem parecida com aquela nota verdadeira. Porque se assim não for, a pessoa vai olhar, por exemplo, pela cor, vai ver, não, essa nota é falsa. Então ela tem que ser muito parecida, onde você não percebe ali os pequenos detalhes que vão diferenciar a nota falsa da nota verdadeira. Aqui é algo semelhante. Esse cavalo branco, na verdade, ele vem para enganar, para trazer o engano, a mentira. Então, as pessoas pensam que ele é uma coisa, ou é o próprio Cristo, ou é o Evangelho pregado no mundo, uma coisa dessa natureza, mas, na verdade, não é bem isso. Porque esses cavalos, todos os 4, eles têm aspectos negativos. Os 3 últimos, e por que o primeiro também não teria? Então, essa é que é a nossa avaliação. Jesus, então, nos dá lá no Sermão do Monte, Mateus 24, ele nos dá esse direcionamento. Então, ali, em linguagem plena, ele vai falar o que lá na frente vai acontecer nos símbolos.
Então, a palavra de Deus, entretanto, nos autoriza a dizer que, se estabelecermos um relacionamento pleno com nosso Senhor, em espírito e em verdade, se nutrirmos a nossa mente com as riquezas da sua palavra, ele mesmo certamente nos livrará de todos esses lobos aí em peles de cordeiro que transitam em nosso meio, né, no meio dos crentes, da igreja, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, como diz lá no Salmo 46, versículo 1. Chegamos, portanto, queridos irmãos e amigos, ao final desse nosso estudo de hoje, quando discernimos a respeito desse cavaleiro que cavalga nesse cavalo branco, que é das imagens de maior dificuldade de interpretação. Vocês viram quantas nós colocamos aqui, então nós estamos tentando agora exatamente acertar o alvo a respeito disso aí, ok? Porque essas falsas doutrinas, nós conhecemos e sabemos da história que vem, né, desde lá do primeiro século até pela Idade Média, depois na Idade Moderna e agora pós-moderna, nós vemos o que está acontecendo desde lá do iluminismo, do chamado iluminismo, que, como é que eu diria, foi um movimento extremamente forte, né, em termos de filosofia, que veio trazendo uma série de mudanças. Houve lá, no caso, a Renascença, depois teve a Revolução Científica, né, naturalmente, e a partir daí houve esse movimento do iluminismo, e lá no iluminismo, alguns filósofos pregaram, por exemplo, abertamente contra os milagres bíblicos, por exemplo, contra os milagres. Então, essas coisas, aos poucos, vieram minando a verdade bíblica, né, e desconstruindo o cristianismo. Então, esse movimento do iluminismo, na verdade, ele marca, né, uma época, um ponto na história em que vai haver uma certa guinada com relação à aceitação, por exemplo, do Evangelho, a aceitação da Bíblia. Então, depois do iluminismo, a gente vai ver, por exemplo, na própria ciência, né? Aí vem lá no século depois, 19, iluminismo no século 18, no século 19, aí vem aquela teoria da evolução, vem uma série de pseudociências ali que vão envolver essa questão, por exemplo, do Gênesis, da Bíblia, da Terra muito velha, aí vão falar em eras geológicas, e tudo isso aí vai levar até muitos teólogos, a repensar o próprio texto bíblico. E muitos vão negociar a sua fé, vão achar que aquela pseudociência estava correta, né, deixando de considerar a revelação verdadeira, que é a revelação divina. Então, isso tem acontecido ao longo da história. Depois tivemos outras filosofias, outras ideologias que vieram, né, substituindo até mesmo os valores cristãos, né, uma capa de verdade, mas que culminaram aí com as guerras, né, com a Primeira, Segunda Guerra Mundial, e vimos neste século uma série houve muito mais mortes, né, nesse século XX do que nos séculos anteriores. Então, era agora o homem querendo caminhar com as suas próprias pernas, né, querendo, através do chamado humanismo, né, querer admitir que o homem era capaz
de caminhar sozinho, progredir sozinho para o futuro melhor. No entanto, o que nós vimos foram desastres, guerras que já aconteceram e ainda haverá outras também, que é o que diz lá os próprios selos, né, da abertura lá dos selos dos 4 cavaleiros, vão falar sobre essas guerras, fomes e tudo mais, que nós, e pestes, né, e pandemias, como nós estamos vendo aí no presente momento. Então, essas coisas têm assolado o mundo e nós estamos vendo aí essas profecias sendo cumpridas, né? Cumpridas e haverá ali o desfecho da história, fim da história, com a continuação da abertura dos selos. No 7º selo, então, vem as 7 trombetas, depois na 7ª trombeta vem as 7 taças e por aí vai, até chegar lá no milênio, né, de Cristo, depois o juízo final, né, o tribunal do juízo final, e depois os novos céus e nova terra com o tempo, a eternidade. Então, gostaria agora de finalizar aqui e ler com vocês 1 João 2,28, que diz, vou colocar aqui para vocês, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Tenhamos, portanto, um ótimo domingo. Desejo a todos vocês também uma semana abençoada. Examinem todas as coisas e retenham aquilo que é bom. Até o próximo domingo e um forte abraço